E vamos que vamos, galera, para os últimos vídeos aí do nono ano, né? É para acabar agora, vamos falar um pouco sobre a questão dos Balcãs, tá certo? Gente, olha, a gente poderia falar aqui um pouco da história dos Balcãs, mas eu deixo para a matéria de história, tá certo? Vamos focar no conteúdo aí, geograficamente falando, tá bom? Gente, quando a gente fala da região dos Balcãs, eu tenho que entender o seguinte, que a região dos Balcãs é uma região composta, né, por uma diversidade muito grande, tá? São várias religiões, vários povos com pensamentos diferentes que chegam em alguns momentos a conflitos, né, de interesses religiosos, étnicos. Então a gente tem que entender isso, que a região dos Balcãs não é uma região homogênea. Segundo, a região dos Balcãs durante muito tempo ela esteve sob um domínio, tá certo? Aí sob o controle de um marechal chamado Tito, tá? E o Tito, quando governou, ele conseguiu manter uma coesão entre essas nações, tá certo? Ele conseguiu pacificar mesmo. Interessante que ele utilizou o socialismo, mas não era um socialismo vinculado à União Soviética. Era um socialismo, sabe, como eu posso dizer assim, alternativo, tá bom? E ele conseguiu, tá? Até que na década de 80, o Tito ele vai morrer e a sensação de instabilidade toma conta, galera, dos Balcãs, tá certo? Então nós vamos ver aí muitas nações guerreando uma contra a outra, tá certo? Lembrando que, por exemplo, nações que eram de religião católica, árabe, tá certo? Vão começar a entrar em conflito, tá certo? Católico ortodoxo, então são várias religiões, tá bom? Mas assim, o clima de tensão vai tomar conta, tá? Vai tomar conta daquela área ali, certo? E com muitas mortes, tá bom? Eu queria dar destaque aí, galera, para a figura de um cara chamado Slobodan Milosevic. O Slobodan Milosevic ele vai estar liderando aí essa limpeza étnica, como muita gente chamou, né? Exatamente por quê? Porque muitos povos foram exterminados, tá? Muita gente morta nesses conflitos aí, tá bom? Então vamos ficar atentos, porque assim, a partir da Iugoslávia, nós vamos ter a formação de várias nações, principalmente com o fim da União Soviética aí, tá certo? São várias nações que vão surgir, tá certo? Mas o surgimento dessas nações não significa dizer que haverá paz naquela área, tá bom? Volta e meia sempre conflitos e contendas, inclusive fugindo ao controle da OTAN, da ONU, vai fugir ao controle, galera. E o resultado é o massacre de muita gente, tá bom? Muita atenção para essa questão aí da região dos Balcãs, tá? Gente, falando também um pouco sobre a guerra da Ucrânia, né? Olha que interessante, a guerra da Ucrânia ela tá assim marcada exatamente pelas ações estratégicas da Rússia, tá certo? A Rússia reconhecendo a independência de regiões como Donbass, né, de Donetsk, tá? Isso é uma afronta para os ucranianos, tá bom? A região da Crimeia, então são áreas que foram ocupadas e dominadas pelos russos de forma estratégica, até porque uma grande parte dessas populações que moram nessas áreas da Ucrânia são de origem russa, entendeu? Então, na hora de conseguir a liberdade dessas áreas, o reconhecimento da independência, a população, sua maioria, chegou junto, entendeu? Então, na hora da própria Rússia atacar a Ucrânia, ela fez uso, tá, dessas áreas de domínio para montar seus postos de ataque, tá bom? Professor, mas afinal, quais as causas? Por que cargas d'água a Rússia decidiu invadir a Ucrânia? Gente, é o seguinte, ó, a OTAN, que é a Organização do Tratado Atlântico Norte, tá certo? Ela é uma representação do Ocidente ali, perto da Rússia. Então, por exemplo, se a Ucrânia entrasse na OTAN, tá bom? Significaria que os Estados Unidos estariam ali cheirando, sentindo o cheiro do cangote russo, né? Então a Rússia não quer ser o inimigo no seu quintal, entenderam isso? Então é importante vocês lembrarem disso, tá? A pretensão da Ucrânia em entrar na OTAN já foi suficiente para que a Rússia se manifestasse e declarasse guerra. E o mais interessante é que o Putin ele é um excelente jogador, né? Ele conseguiu neutralizar aí
a União Europeia, que tentou se levantar, mas aí o Putin utilizou o quê? A dependência da União Europeia em relação ao seu gás. Né? A Europa ela depende do gás russo. E aí o que a Rússia fez? Olha, se vocês causarem uma crise aqui monetária, vocês terão que comprar o nosso gás na nossa moeda, né? No rublos. E aí, galera, a União Europeia teve que tirar o pé. Por essa razão, a União Europeia não entra aí numa guerra direta com a Rússia, exatamente por conta dessa dependência em relação ao gás russo, essas relações econômicas que a Europa mantém com a Rússia, tá certo? Então, galera, fique muito atento aí. Se a guerra da Ucrânia está rolando, tá certo? Ainda está rolando muito, que a mídia ela chega a ser tendenciosa, né? A impressão que dá é que a guerra não está acontecendo, mas está, tá, pessoal? As pessoas estão morrendo lá no front, tá bom? Mas fiquem atentos a essas características aí, as motivações para essa guerra, tá certo? Aquele abraço, gente. Eu queria poder falar muito, tive que resumir, mastigar o assunto para poder vocês interagirem em alguns pontos, tá certo? E refletirem comigo. Um forte abraço, professor de geografia de vocês, nono ano, amo vocês, viu? Valeu, galera. E deixa a sua curtida aí no vídeo, nos vídeos, gente. Nos ajude aí, né, a fazer outras pessoas, outros alunos do nono ano de outros lugares, né? Poder alcançar esses resumos assim, sabe, que ajuda você a se preparar para a prova e testá-los, lembrar, né? Esse é o objetivo. Meu objetivo não é fazer você memorizar livros, não, tá, gente? Fazer você até aquele estalo. Caramba, lembrei do vídeo, já sei como responder, né? Isso é importante, tá bom? Forte abraço, fiquem com Deus. Tchau.